de forma incansável. Por mais que a nossa carne nos arraste para o quarto do desânimo, por mais que a nossa carne nos arraste pelo caminho da frieza, vamos dizer para ela: eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando o meu Deus, porque orar é viver em estado de dependência. Eu dependo de Deus, com o coração sempre voltado para o nosso Deus no dia a dia. Ou seja, é voltar seu coração para Deus, não é exatamente eu me posicionar de joelhos ou ficar repetindo as mesmas palavras todo momento. Não, mas a oração vai mais além disso. É ter o coração ligado a Deus no nosso dia a dia, no nosso viver, nas nossas tarefas. Claro que quando você puder se prostrar, buscar a presença de Deus, ou levantado mesmo, ou sentado, você separar um momento para buscar a presença de Deus, quer seja no seu quarto, quer seja na laje da sua casa, quer seja lá no banheiro, quer seja na cozinha, enquanto seus familiares dormem no quarto. É importante também. A oração particular é importante na nossa caminhada com Deus. E o maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes orava particularmente. Ele olhava para os seus discípulos e dizia assim: fica de campana aqui, aguardem aqui, porque eu vou ali falar com meu Pai. É algo que é só eu e Deus. É a minha particularidade com o Pai. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E por que ele estava orando? É a necessidade como homem, porque embora ele fosse 100% Deus, ele estava em um corpo que também era 100% homem. Então ele precisava orar, ele precisava buscar o Pai. Mas em Lucas capítulo 18, versículo de número 1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca desanimar. E quando Jesus expõe essa parábola, ele quer nos ensinar o seguinte: que a oração é o antídoto contra o desânimo, é o antídoto contra a frieza, contra a falta de entrega na presença de Deus. Quem não ora perde a esperança de que Cristo vai voltar, perde a esperança de que há um Deus, perde a esperança de que tudo está sob o controle das mãos de Deus. Então quem não ora acaba sendo tomado pela incredulidade. Quem ora não perde a esperança. Quem ora permanece com a chama da esperança viva dentro do seu coração, porque aprende a esperar em Deus. Então Cristo ele faz questão de ensinar acerca da oração, para que tenhamos a nossa esperança viva e para que ela não se apague. Mas em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7, diz a Bíblia: não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipos, ele está induzindo este povo para orar a Deus com constância, para sempre se posicionar diante de Deus e colocar diante dele as suas petições. Não andar ansiosos e colocar diante de Deus as suas orações. A verdade é que aqui vemos que a oração troca a ansiedade pela paz. Então quando oramos, a ansiedade ela é tirada, ela é arrancada do nosso coração, e a paz de Cristo toma conta do mesmo. Quando entregamos a Deus, Ele guarda a nossa mente e o nosso coração. Então Paulo está nos aconselhando para não andarmos ansiosos, antes nos posicionarmos diante da presença de Deus, para que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. Mas em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Aqui é o próprio Deus falando através da boca de Jeremias: clamem a mim. Mas é um chamado somente para alguns indivíduos? Não, é um chamado geral. Não importa a sua nacionalidade, não importa o seu tamanho, não importa a sua cor, não importa se você tem estudo ou não. O que Deus está chamando aqui é o ser humano, aquele que Ele criou a sua imagem e semelhança. Ele está chamando o homem à totalidade para clamar a Ele. E diz o Senhor que Ele há de responder. Clamar, o que significa clamar? Significa pedir socorro, significa olhar para Deus e nas minhas orações eu declarar a Ele: Senhor, eu estou indo em direção ao inferno, salva-me, ó Deus. Ou então
é declarar: eu não posso me salvar, eu não posso transformar a minha vida sozinho, eu não posso herdar o reino de Deus com os meus talentos, com aquilo que eu possuo. É somente pela tua presença. Então você clama a Deus, o pecador clama a Deus, e Ele responde ao pecador. Louvado seja o Senhor. Deus convida o homem a orar. A oração abre portas para que Deus se revele a ele. A direção e as respostas que o homem precisa estão nas orações que ele não faz. Muitas vezes Deus vai responder para as nossas orações. Muitas vezes Deus quer nos abençoar. Muitas vezes Deus quer iluminar os nossos passos. Muitas vezes Deus quer realizar grandes obras em nossas vidas. Mas porque falta oração, isso está bloqueando o agir de Deus nas nossas vidas. Infelizmente, nós somos a geração mais vergonhosa de cristão de todos os tempos, porque nós não oramos como deveríamos orar. Nós não oramos o suficiente. Eu não estou falando sobre repetir as mesmas palavras até você se cansar. Não, eu estou falando sobre ter o coração com sede e com fome pela presença de Deus, ao ponto de dizer: Senhor, eu quero contato contigo todos os dias, eu vou orar mais, eu vou buscá-lo mais, eu quero mais da tua presença. E Deus está esperando isso de cada um de nós, essa nossa posição de clamar a Ele, para que Ele possa nos responder. Então a oração abre as portas para que Deus se revele ao homem. A oração dá direção, dá respostas que não alcançaríamos sozinhos. Sozinhos não tínhamos a possibilidade de alcançar essas respostas, essa revelação do próprio Deus em nossas vidas. Então é necessário se prostrar, orar e buscar a presença de Deus. Mas em Tiago capítulo 5, versículo de número 16, diz a palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, aquele que está em Cristo Jesus agora é justo. Não há nenhum homem sequer na terra que seja justo porque ele fez algo bom, porque ele ajudou alguém, porque ele não traiu toda a sua vida. Não existe. Nós somos justos por causa de Cristo. O mérito é de Cristo. Se há um justo na terra, é porque esse homem tem Cristo. É porque ele foi justificado pelo grande e justo juiz, pelo grande e justo advogado, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, Deus nos mostra que o justo pode muito em suas orações, porque as suas orações têm efeitos, e os efeitos são gloriosos. Uma vez em Cristo, tendo uma vida de oração, o que Deus faz em nossas vidas é extraordinário. O que Deus faz em nossa vida não é natural, é sobrenatural. A oração não é simbólica, ela é poderosa e eficaz. Deus não olha para a oração como uma simbologia. Deus olha para a oração como algo poderoso e como algo eficaz. Ela move situações no mundo espiritual que refletem no natural. Ou seja, quando nós oramos a Deus, a oração mexe com coisas no mundo espiritual que refletem no mundo natural a qual nós vivemos. Então por isso nós não podemos deixar de orar. Mas lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz a Bíblia: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Cristo nos chama para orar e vigiar. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou orando, com o olho fechado estou orando, mas quando eu estou aberto vigiando. Deus nos chama para manter essa posição, para não cairmos em tentação. Nós, seres humanos, erramos muito por não orar, por não agradecer a Deus, por não buscar a Deus, por não pedir a Deus direção em tudo aquilo que nós fizermos. Nós erramos, nós pecamos, e grave por não orar. Infelizmente nós não oramos como deveríamos estar orando. Infelizmente o nosso coração anda muito frio. Cadê aquela sede, cadê aquela fome de estar na presença de Deus? Muitas vezes já não existe mais. E Deus está nos chamando para orar,
Orai e vigiai, porque somente dessa forma não entrareis em tentação, disse o Senhor Jesus. A oração, ela é uma proteção espiritual para cada um de nós. Quando nós oramos, nós extraímos para nós atraímos para nós a proteção de Deus. Quem ora fortalece o espírito, ou seja, o espírito humano orando atrai o Espírito de Deus, que vai fortalecer o espírito do homem. Quando nós oramos, nós enfraquecemos a nossa carne. Ou você ora para parar de pecar, ou você continua pecando e vai parar de orar. Essa é a verdade. Ou você continua pecando e vai deixar de orar, ou você ora e vence o pecado. Não tem outro caminho. Se eu continuar pecando, a minha vida de oração vai ser cada vez menor. Mas se eu orar, a minha vida de pecado vai ser também cada vez menor. Eu vou pecar menos, eu não vou deixar de pecar. Mas quanto mais eu orar, mais santo eu serei. Então veja só a importância da oração. Quem ora fortalece o espírito e enfraquece a carne. Em Salmos capítulo 145, versículo de número 18, diz: perto está o Senhor de todos que o invocam. Então todos aqueles quando o invocam, todos aqueles quando o buscam, Deus está perto e não longe. Como pode o Senhor estar perto de uma pessoa que nem sequer ora? Como pode estar perto o Senhor de uma pessoa que tanto faz orar ou não, tanto faz buscar ou não, não se der eu faço, não se der eu busco, não se der eu leio a Bíblia, não se der eu orar no culto, que tanto faz para ela as coisas de Deus? Como pode o Senhor estar perto de pessoas assim? A verdade é que Deus está bem longe dessas pessoas. Deus está nos chamando para valorizarmos mais a presença dEle. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para quem está acompanhando de casa, na transmissão ao vivo. Deus está nos chamando para valorizarmos mais a presença dEle. E não deixe para orar somente quando você sentir vontade. Esse é o pecado que nós cometemos, esse é o erro que nós cometemos muitas vezes. Não, só vou orar quando der vontade. Então você nunca vai orar, porque você habita em um corpo corrupto, em um corpo pecador, em um corpo miserável, em um corpo que ama o pecado. Então você esperar a vontade para orar, você nunca vai orar. Cristo volta e você não ora. Vai sem vontade de orar mesmo. Vai porque você reconhece que você precisa de Deus. Vai porque você reconhece a sua necessidade pela presença do Espírito Santo. Não espere a vontade. Vai sem vontade mesmo. Diga para a sua carne: você não se manda. Arraste a sua carne e vá orar. É o que Deus está falando conosco hoje. Porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. Orar é trazer a presença de Deus para perto. Então, se você sente que a presença de Deus está longe, talvez você olhe para si mesmo e chegue a uma conclusão: eu sinto que a presença de Deus não está mais perto de mim. Eu venho nos cultos, pastor, mas eu sinto que a presença de Deus não está mais perto. Quando eu estou na minha casa executando as minhas tarefas ou trabalhando no meu dia a dia, eu sinto que a presença de Deus não está mais perto de mim, pastor. Confesse diante do Senhor em oração, porque quando você confessar a Ele que quer a presença dEle novamente perto, diz a Bíblia que Ele estará perto de você. Ele vai se aproximar de você. Conforme a sua intensidade de oração, a sua vida de oração, a presença de Deus vai se aproximando mais e mais de você. Ela vai se tornando mais íntima de cada um de nós, conforme nós oramos. Não é Deus que se afasta do homem, é a falta de oração que nos distancia de Deus. Esses textos que nós citamos aqui nos mostram que orar é manter a fé viva. Não tem como manter a fé viva sem oração. Esses textos aqui nos mostram que somente através da oração a mente fica em paz, o coração fica firme,
e a vida fica alinhada com Deus. Isso tudo somente por intermédio da oração. Porque uma vida sem oração é uma vida entregue ao pecado, aos desejos carnais, às paixões desse mundo. Uma vida sem oração é declarar: eu estou indo para o inferno e vou continuar sem orar e vou descer para o inferno. É isso. Uma vida sem oração é declarar: estou perdido e para mim não tem nenhum problema. Então, a partir de hoje, coloque no seu coração, vamos colocar no nosso coração: Senhor, eu vou orar mais, eu vou buscá-lo mais, porque eu me conheço que somente em oração o Senhor vai se aproximar de mim e eu vou ter forças para ter uma vida mais alinhada, uma vida mais santa diante da tua presença. Diga glória a Deus.